Como funciona o direito autoral de uso de uma fonte na identidade visual? É a parte 2 de uma questão que a gente respondeu lá atrás. Bora lá? Para quem chegou aqui agora, esse é o tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Um programa que a gente fala de forma aberta, sem ensaio, sem tanta produção e, na verdade, de uma maneira muito mal feita e mal acabada, sobre as questões e dilemas dos nossos alunos aqui da Brandster, quando eles trazem um pepino para a gente poder responder, que pode ser também a tua questão. Então, se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui nos fóruns, na postagem, nos comentários, senta o dedo no like, compartilha, faz esse conteúdo engajar, que se ninguém curtir também a gente vai parar. Mas bora lá. A pergunta é bastante válida, ela aparece. Alguns programas atrás a gente falou justamente sobre os dilemas e problemas que podem acontecer quando você pega uma fonte e usa num logo, na grafia daquele nome, numa marca. Então, vai lá no vídeo lá atrás que pode valer a pena. Mas aqui a pergunta é muito mais sobre o uso na identidade visual. A pessoa até comentar, achei que vocês iam falar disso também, não falaram. Não falamos. O que acontece? Quando a gente seleciona uma tipografia para ser usada no sistema de identidade visual, ou seja, no texto, em títulos desse texto, em chamadas, a questão da licença de uso é um pouco diferente. Para começar, a fonte é um software, e como software ele tem que ter uma licença, assim como você tem, ou deveria ter uma licença de um software para usar no teu computador. Se você usa em 2, você tem que ter 2 licenças. Mas e quando você é o designer e você tem a licença dessa fonte e não o cliente? O que acontece é o seguinte, se eu estou fazendo, por exemplo, meu cliente, vou usar exemplos tradicionais, um cartão de visita, um envelope, ou eu estou fazendo as postagens dele nas redes sociais, com quem que está a fonte? Ou material de comunicação, folder, toda essa coisa toda. A fonte está comigo, a fonte está instalada no meu computador. Se eu comprei a fonte, eu tenho a licença de uso. Eu posso usá-la nesse cliente, posso usá-la em outro, posso usá-la em quantos clientes eu quiser. Agora, se o meu cliente tem uma área interna de design ou de comunicação e quiser criar a comunicação, ele também tem que comprar aquela fonte. Então, aquela fonte que você especificou, ele também tem que comprar. Então, se eu indiquei a fonte para o meu cliente, no meu manual de identidade visual, e eu copio a fonte para ele, eu estou fazendo pirataria. E o problema maior da pirataria não é quando te pegam com uma fonte pirata, é quando te pegam com uma fonte pirata e você fala, foi ele que me deu. Porque é a mesma coisa, tipo assim, eu sou usuário das drogas e aquele ali é o traficante. O problema vai estar muito mais em cima do traficante, embora, claro, uma empresa grande usando uma fonte sem licença vai ter um problema. Agora, se essa empresa tem no seu manual recomendando aquela fonte, quem tem que ter a fonte são os fornecedores, se ela não tiver uma equipe interna. Por isso vem sempre aquela questão, contratou uma agência, a agência vai ter que ela comprar a fonte para poder utilizar para criar o teu material de comunicação. Por isso que muitas vezes a gente coloca no manual uma alternativa de uma fonte gratuita, quando é uma empresa pequena que não vai comprar aquela fonte, ou quando vai fazer um material de comunicação, tipo apresentação de PowerPoint dentro da empresa. Então não tem como você ter a fonte instalada em todos os computadores, ok, vamos recomendar ali uma fonte default do Windows, uma fonte gratuita para o uso. Mas a curiosidade nisso tudo é que, sabe fontes gratuitas que a gente baixa e que tem a licença para a gente usar? Se eu especifiquei uma fonte gratuita que eu baixei de um site, eu também não posso transferir aquela fonte para o meu cliente, porque também é pirataria. Ele tem que acessar aquele site, se cadastrar, concordar com o EULA, que é o termos de direitos de uso daquela fonte, a seção de direitos que está lá, especificado o que pode ou não fazer, e aí ele também passa a ter direito, ou seja, compartilhar uma fonte gratuita também é pirataria. Por isso, no momento que a gente vai escolher uma fonte para um projeto, a gente tem que considerar isso. Como o cliente vai usar, se vai ter muito uso interno administrativo, vai ter que alguma coisa mais do Google Fontes ou padrão do Windows. Se aquele cliente, por exemplo, lida com agências profissionais, talvez você possa, para simplificar, escolher uma fonte do Creative Clouds. Então, a outra empresa vai poder baixar também, ou já tem ali à disposição sem nenhum custo adicional. Ou quando você quer algo um pouco mais exclusivo e a empresa tem uma equipe interna, especificar uma fonte que ela compra e resolva tudo ali sem o menor problema. Então não tem uma situação ideal, mas são esses cuidados que você tem que estar atento para não entrar numa furada.